Senhor Deus poderoso, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui neste momento, eu e o teu servo, e mais outros que, porventura, futuramente estarão nos assistindo. Senhor Deus, te pedimos uma bênção especial, que através da tua palavra, Senhor, seja os corações tocados, para que, Senhor Jesus, cada um possa sentir a tua presença, sentir a tua palavra lhes transformando. Que a tua paz, Senhor, possa penetrar no coração dessas pessoas que nos veem e nos ouvem. Que o teu Espírito Santo possa abençoar, possa trazer a paz aos corações, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que abençoe o teu servo, pastor, que me abençoe, que abençoe os nossos irmãos que estão envolvidos no ministério de missões aqui em Berlim, em Portugal e em todos os outros países. Que o Senhor conceda força a eles, eliminando, Senhor, o desânimo, eliminando, Senhor Jesus, todas aquelas setas que vêm deixá-los fracos e desanimados e os fortalecendo. Te pedimos que o teu anjo, que a tua presença esteja ao nosso lado, para que nós possamos não parar, prosseguir fazendo a tua vontade. Nos ajuda e esteja conosco, Senhor, hoje e todos os dias. Amém. Meu nome é Glauber Destro, eu sou um missionário evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Olá pessoal, me chamo Marcelo Araújo do canal Missões na Europa e é um prazer imenso estar aqui com você. Você que acessou agora essa entrevista, se inscreva no nosso canal, curte, comenta, compartilha com todo mundo, porque hoje nós vamos ter uma entrevista incrível com o pastor Edmilson Alves, que está há 8 anos em Berlim, na Alemanha, com o Ministério Caróis de Berlim. Olá, pastor Edmilson, seja muito bem-vindo ao canal Missões na Europa. É um prazer imenso ter o senhor aqui conosco. Eu tenho a certeza que hoje nós vamos ter aqui uma entrevista incrível. Seja muito bem-vindo ao canal Missões na Europa. A paz do Senhor, pastor Marcelo. Um grande prazer estar aqui com o senhor, falando um pouco sobre as coisas de Deus pelo mundo, inclusive aqui em Berlim. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui com nossos amados. Muito obrigado, pastor Edmilson. Um prazer é nosso ter a oportunidade de aprender com o senhor que está há 8 anos desenvolvendo missões em Berlim, na Alemanha. E nós sabemos o quanto é difícil desenvolver missões na Alemanha. Pastor, por que o senhor escolheu e como é que foi essa transição do Brasil para Berlim? Por que Berlim, na Alemanha? Pastor, a minha vinda para cá foi quase que por acaso. Em 2011, eu fui convidado por uma igreja brasileira para ficar aqui por 60 dias, para trazer uma série de estudos bíblicos. Eu trabalhava na área de teologia, escrevi alguns livros, e por conta disso me convidaram para dar uns seminários bíblicos, algo que eu já fazia em São Paulo por algum tempo, na área de Espírito Santo, liderança e outras áreas. E eu fiz alguns trabalhos aqui e senti que eu deveria retornar. Então, 6 meses depois, fiquei 2 meses aqui, corrigindo, depois retornei ao Brasil e 6 meses depois eu vim e não voltei mais. Fiquei aqui até os dias de hoje. Voltei ao Brasil algumas vezes para ficar 30 ou 60 dias, mas fixei residência aqui em Berlim, na região oeste, região oriental de Berlim, bairro Weißensee, aonde eu estou desde 2011, 2012, e onde nós estamos desenvolvendo um trabalho de evangelismo, mas com um ponto forte na área do estudo bíblico, do discipulado. E aqui estamos batalhando, como outros irmãos que estão em outros estados. A princípio é isso, e o meu foco aqui é bastante voltado para o ensino da palavra de Deus, do discipulado, formação de cristãos, né? Ok, pastor, o senhor está sozinho nessa missão ou está com a sua família? Quem está com você? Quem embarcou nessa viagem contigo? Comigo está esposa e filho, né? Um filho.
E alguns amigos que aqui eu conheci, né? Irmãos, tem também algum parente que depois desse processo veio para cá também. E a nossa família espiritual, que é os nossos irmãos, né? Mas eu, pessoalmente, estou com a esposa e o meu filho, e todos envolvidos nesse mesmo projeto. E os outros irmãos e filhos que eu conheci aqui, né? Filhos na fé, irmãos em Cristo, que estão cooperando conosco. É isso aí, pastor. Quem quiser acessar o canal, o seu site, o canal ou as informações do Ministério Kairos Berlim, como é que pode fazer? Tem algum site, algum ponto de referência? www.kairosev.de. Ok, nós vamos estar disponibilizando aqui na descrição o link de acesso ao site para que você possa conhecer um pouquinho mais dessa jornada missionária, dessa viagem incrível, desse trabalho lindo que o pastor Edmilson está fazendo na Alemanha. Pastor, o senhor foi para ir dar aula de teologia, foi por uma base que já estava estabelecida, não é verdade? O senhor chegou aí sabendo falar o alemão, como é que foi essa adaptação sua e da sua família nesse processo de migração? Essa parte é uma das mais... é o calcanhar de Aquiles de todo missionário que vem para cá, a língua, né? O alemão é uma língua que dificulta muito, é muito difícil de aprender, não é uma língua fácil. Nós tivemos muitas dificuldades no início, e ainda temos também, mas nós tivemos o auxílio de irmãos generosos que sempre estavam disponíveis para fazer a tradução. Na época não falava nada de alemão, mas sempre tem irmãos que falam muito bem, que sempre estavam disponíveis para fazer a tradução. A gente prisma por sempre fazer os trabalhos com tradução, porque a maior parte dos participantes são pessoas de língua portuguesa, seja brasileiros, tem angolanos e outros que falam espanhol, mas que falam uma espécie de portunhol, entendem bem o português. Então, a gente prisma por fazer trabalho sempre em português com tradução para alemão, já que a participação de alemão é muito menor do que os de outras línguas latinas. Mas a dificuldade em aprender a língua é recorrente. Demora bastante, precisa de muita dedicação. A gente sofre um pouco para se inserir nos círculos alemães por conta da falta de não falar essa língua. Além da língua, a questão da cultura, mas para nós já tem sido superado esse problema devido já a bastante tempo, mas ainda não temos muitos trabalhos só em alemão. Sempre nós temos pessoas traduzindo do português para o alemão, seja nos cultos na igreja ou nos cultos nas casas, que nós chamamos de Hauskreis. Mas é um problema. Uma recomendação para quem vem como missionário é muito importante que pegue algumas noções da língua antes, que não venha falando só português. Na época eu falava o inglês, mas nem todos os lugares onde a gente ia as pessoas falavam. Precisava assim de alguém para traduzir para o alemão. É uma dificuldade, o missionário transcultural precisa vir preparado falando alemão. Eu não vim preparado na língua alemã, mas eu recomendo que venha porque o sofrimento é um pouco maior quando não se fala a língua. Hoje já está mais fácil, mas Deus tem nos ajudado e nós temos chegado a alguns alemães devido já estarmos há tanto tempo, né? Já quase 8 anos. Mas é uma das maiores barreiras da língua. E só dá para ser superada quando se vem preparado ou quando se tem um apoio aqui na área da tradução. Quando se faz um trabalho dobrado, né? Você termina trabalhando mais quando não fala o idioma. Sim. Hoje o senhor trabalha aí com discipulado ainda, com treinamento, essa formação teológica. O senhor tem alguma igreja hoje que o senhor lidera, algum projeto desse tipo, ou apenas a formação teológica? Não, nós temos uma comunidade, né, que é essa chamada Kairos, EFAL,
Evangelische Gemeinschaft Kairos, em Berlim. É o nome da nossa comunidade. É uma igreja mesmo, nós fazemos o discipulado dentro da igreja. Nós temos 3 locais onde fazemos esses trabalhos. Um é no Centro Cultural na região oriental, chamado Kultur Brauerei, que é um centro de muitas culturas, e ali funciona uma academia onde nós realizamos nosso trabalho. E o nosso trabalho funciona na forma de culto mesmo. Não trabalhamos como escola teológica, trabalhamos como igreja mesmo. Só que nós temos uma modalidade talvez um pouco diferente, que é nós procuramos ganhar essas pessoas, evangelizá-las, mas adotá-las como se fossem alunos. Então, essas pessoas vêm em outras salas conosco, também na nossa casa, e nós desenvolvemos um curso que tem começo, meio e fim, ensinando elas como funciona o relacionamento com Deus, quais são o que Deus quer de cada pessoa. Nosso objetivo é fazer discípulos. Nós somos mais voltados para essa área do que mesmo para uma institucionalização da nossa comunidade. Nós não nos preocupamos muito com números, nos preocupamos mais com a qualidade dessas pessoas. Aqueles que querem conhecer a Deus, nós tentamos ir a fundo para eles conhecerem o máximo através da palavra. Por isso nós fazemos 3 trabalhos. Um funciona nesse centro de cultura, outro numa igreja alemã chamada, fica aqui no nosso bairro, chamado Weißensee, Kirchen Weißensee. Ali também temos uma sala onde nós fazemos os estudos bíblicos, que são com oração, louvores, e com no mínimo 1 hora e 20 de estudos bíblicos, que são sequenciais. E também fazemos nas casas e damos sequências aos mesmos estudos, para que por no mínimo 6 meses, cada pessoa que participou desses trabalhos conosco tenha conhecido quem é Jesus, quais são os seus desejos, o que Jesus quer fazer com as pessoas, e que elas saiam discipuladas, completamente discipuladas. Esse é o nosso método de trabalho. Esse trabalho que o senhor faz em culto no lar, seria mais ou menos em pequenos grupos, ou célula, alguma coisa desse tipo? São uma modalidade semelhante à célula. Eu não tenho muita familiaridade com a questão das células, mas eu conheço pessoas que participavam das células. Alguns chamam de células, nós chamamos de culto em casa, né? Encontros em casa. E funciona semelhante. A diferença é que o que nós fazemos na igreja, lá na nossa sala, nós fazemos em casa também. Nós usamos aqui métodos de ensino, nós fazemos um período de oração, cantamos alguns louvores e nós fazemos um estudo bíblico com o mesmo aparato que usamos na sala. Aqui nós usamos um data show, usamos apresentações, slides, um estudo apostilado, sequencial, dando sequência ao estudo que é feito na igreja, para que não mudemos o tema. Então, se a gente falou lá do chamado de Jesus, a gente dá continuidade aqui em casa, na casa dessa pessoa. Porque nós temos por trás um objetivo de que essa pessoa tenha uma formação cristã, uma formação espiritual, não uma formação teológica. Ela tenha o mínimo, por um pouco de meses, o mínimo de conhecimento do que ela está fazendo em nosso meio. Então, nós funcionamos assim, não fazemos apenas assim, encontro de células, mas um encontro mesmo, uma continuação do que ocorre nos nossos cultos. Ok, pastor. Mas uma informação importante que nós queremos saber é o seguinte: como é que funciona a questão das religiões aí em Berlim? Quais são as religiões predominantes que o senhor conhece próximo do seu trabalho realizado? Berlim é uma cidade onde o ateísmo é bastante grande, né? As pessoas aqui não são muito simpáticas ao cristianismo e nem a outras religiões. Eu encontrei aqui muitos budistas, muitas pessoas que gostam de religiões orientais. Aqui há muito islamismo também.
E há muitas igrejas evangélicas alemãs, mas aquelas igrejas assim bastante tradicionais, tem uma similaridade católica, uma coisa mais de rituais mesmo. E o que eu encontro muito aqui é pessoas que dizem que não acreditam em Deus e não querem nada com Deus. Então, o budismo aqui tem bastante. Religiões orientais, como eu disse, e islamismo tem bastante na região, uma região chamada Ved, chamada Noikol, uma região parece que você se encontra em países árabes. E na região que eu estou, há um bom número de igrejas evangélicas alemãs, porém, aquelas igrejas mais tradicionais, antigas, mas igrejas cristãs evangélicas no nosso segmento brasileiro são pequenos grupos e com pouquíssima expressividade e que não conseguem desenvolver um trabalho um pouco mais estruturado, que estão engatinhando há 10, 15 anos e não conseguem ultrapassar a barreira das 15 pessoas. Então, aqui eu diria que aqui é um deserto aqui é um deserto espiritual. Alguns chamam aqui de cemitério de missionários, porque muitos vêm para cá como missionários, pastores, e chegam aqui, encontram tantas dificuldades, que eles terminam mudando o seu chamado, desanimam e até abandonam o ministério de missões e terminam morrendo espiritualmente. Mas eu diria que a maior religião aqui é o ateísmo. As pessoas não querem ouvir de Deus, as pessoas, vamos falar com elas querem entretenimento, elas querem conhecer a nossa cultura, mas Jesus, nisto, cai-me Jesus. Por isso que o nosso desafio aqui espiritualmente é bastante grande. Mas Sim. a gente sabe. Mas o que elas pensam acerca do Evangelho? Muitos perguntam, quando dizem, você é um missionário? Mas nós não precisamos de missionário. Nós aqui é um país cristão. Eles não acreditam, a grande maioria, nesse evangelho, sei lá, renovado. Eles acreditam apenas na religião. A religião é como uma instituição. A maioria não acredita que isso é algo espiritual, que o evangelho é realmente o poder de Deus, que é apenas mais uma religião querendo estabelecer a sua filial por aqui. Não creio que é algo verdadeiro e espiritual. Apenas uma instituição querendo se estabelecer. Eu vejo como um lugar bastante incrédulo. São os verdadeiros ateus. Eles não acreditam no verdadeiro evangelho. Muitos se acham cristãos, nominalmente cristãos, mas não tem assim uma crença verdadeira. Por exemplo, a gente vai no Brasil e as pessoas lhe veem como um cristão, devoto, dedicado. Aqui é totalmente diferente. Não, você é apenas representante de mais uma seita que quer se estabelecer aqui no nosso país. Há liberdade de expressão, há liberdade de religião, mas as pessoas elas mesmas criam barreiras para um evangelho mais profundo, mais verdadeiro. É claro que há instituições, há igrejas aqui que vêm do Brasil e de outros lugares, que elas trazem uma carga de entretenimento. Então, elas apresentam a cultura brasileira, a comida brasileira, trazem música, dança, e isso atrai todos os alemães. Mas eles não vêm pelo evangelho, eles vêm pelo entretenimento. Então, muitos acreditam que essa isca funciona, trazem essas pessoas pelo entretenimento e depois os mantêm pela palavra de Deus. O que ocorre é o contrário. Essas pessoas que vêm pelo entretenimento, elas vão querer permanecer pelo entretenimento. Se elas são atraídas com iscas de carne, elas vão querer
se manter comendo carne todos os dias. E isso termina não funcionando. Não se cria igrejas verdadeiras, profundas, que tenham um real conhecimento com Deus. Cria-se apenas mais uma representação de uma denominação de outro país, onde as pessoas se encontram para cantar, dançar, comer, e depois voltam para casa sem conhecer quem é Deus e qual o propósito dele para a vida delas. Então, aqui a gente enfrenta muitas dificuldades para empreender um evangelismo verdadeiro, que ensine a pessoa a conhecer Deus e andar sozinha pela fé. Por isso que eu vejo o desafio aqui muito grande. Precisa de pessoas assim, não apenas que estejam preparadas transculturalmente, mas que esteja preparada espiritualmente, que vem com a carga espiritual forte. Entendi. Pastor, como é que funciona uma liturgia de um culto que chame a atenção dos alemães? Como é que funciona essa liturgia? Eu estou fazendo essa pergunta em paralelo ao comentário que o senhor falou sobre um pacote de entretenimento, ok? Geralmente no Brasil nós temos uns cultos muito avivados, com música alta, com muita dança, muita confraternização. Como é que funciona uma liturgia de um culto na Alemanha? Os cultos alemães, eles são extremamente litúrgicos. Nas igrejas tradicionais, eles são um pouco diferentes dos do Brasil, né? Isso nas igrejas alemãs. Ali eles cantam as suas músicas, faz aquela liturgia já bem organizada anteriormente, e uma única pessoa se expressa ali, que é o pastor, uma pessoa contratada, né, pela igreja, que é o pastor, para transmitir ali o seu sermão, e termina naquilo ali. Cada um vai para sua casa, toma um café, come um bolo e vai para sua casa. É um culto, é uma liturgia muito próxima da liturgia católica que conhecemos no Brasil. Isso nas igrejas alemãs evangélicas mais tradicionais. Agora, existem também algumas outras igrejas, já também aqui na Alemanha, até alemãs, que têm um pouco uma similaridade com o estilo daquela denominação chamada Hillsong. Creio que o senhor deve conhecer. Então, uma coisa assim mais moderna, da qual eu não sou muito familiarizado, não conheço muito a fundo. Tudo que eu sei é que tem uma espécie de, aparentemente, palco, bastante shows de músicas. Está aparecendo esses grupos aqui em Berlim, logo ao lado de onde nós fazemos nosso culto. Eles alugaram um salão bastante grande. Então, funciona assim, mas no estilo bem moderno mesmo, onde é muita música com grupos de rock cristão, e o pastor ministra ali o seu sermão. É uma coisa bastante moderna, em contrapartida à liturgia que existe nos alemães, que é aquela coisa bastante antiga. Berlim talvez seja um pouco diferente de outros estados alemães. Há outros estados alemães que as coisas são um pouco mais tradicionais do que aqui, já que Berlim é um caldeirão cultural, né? Mas as que eu conheço aqui, as alemãs, são bastante tradicionais, muito parecidas com igrejas católicas, e ao outro lado há essas igrejas mais modernas, estilo Hillsong. E não há assim um padrão geral, né? Aqui, já que Berlim está toda misturada. Já os nossos grupos que vêm do Brasil ou de outros latinos são variados, né? Tem grupos que vêm de neopentecostais, outros pentecostais, outro de igreja em células, outro da Batista da Lagoinha. Então, cada um deles tem a sua liturgia semelhante à do Brasil. A nossa é dessa forma, que eu falei para o senhor, que é louvores, oração, e um foco bastante forte no ensinamento da palavra, um aprofundamento no ensinamento da palavra. Nós apesar de termos vindo do movimento pentecostal, nós não nos focamos no estilo pentecostal da palavra, de eloquência. Nós nos focamos mais na meditação da palavra, no entender uma palavra. E tentando responder a pergunta principal, a liturgia alemã, ela, em algumas que estão mais antigas, logo aqui ao lado há uma grande igreja, é semelhante à católica. Se uma pessoa não conhecer, não saber que está numa igreja evangélica,
vai pensar que está numa igreja católica. No final, eles servem a ceia, que é semelhante a uma hóstia também, e eles servem em grupos no final do culto. Em pequenos grupos, 2, 3, se encontram no canto da igreja, outro no outro canto. Cada um serve aquela pequena hóstia após o culto. E o pastor é um ministro que usa uma túnica semelhante a um padre também. Os louvores são aqueles corais de pessoas idosas que passam a semana ensaiando e louvam. A questão das ofertas são semelhante. A liturgia é bastante parecida, para quem não conhece, né? Para quem não conhece, diz, não, parece que eu estou numa igreja católica. Mas eles são muito sinceros também, muito sinceros. E como é que funciona? O alemão, ele abre as portas da sua casa para que a gente possa estar fazendo células, eles são acessíveis uns nas casas dos outros. Como é que funciona esse relacionamento interpessoal? Apesar de esse ser um dos pontos principais para se fazer algum trabalho, é um dos pontos que não é tão fácil fazer essa amizade com alemães. Eles são um pouco desconfiados, né, com estrangeiros, principalmente. E para chegar até eles, precisa sim de um intermediário. Que no nosso caso, nós temos pessoas brasileiras casadas com alemão. Então, essas pessoas são os mediadores. Eles nos levam até a essas pessoas. O esposo, por exemplo, nós temos na nossa associação, nossa instituição, nós temos, eu sou o presidente e uma senhora alemã é a vice-presidente. Mas para isso acontecer, o seu esposo é um brasileiro, que é nosso amigo, e nos levou até ela, e ela nos levou até os seus filhos e a outras pessoas. Então, há necessidade de um intermediário. Não funciona bater na porta de um alemão desconhecido e dizer que veio levar a palavra de Deus. Aqui as pessoas não visitam sem antes fazer um agendamento. As pessoas não a recebem. Então, eu vim aqui falar de Jesus? Não quero ouvir. Essa é a resposta de muitas dessas pessoas. Então, eles são uma cultura um pouco fechada, são um pouco desconfiados com estrangeiros, não importa se é missionário ou de onde é. Por isso, há uma necessidade de intermediação. E, geralmente, é alguém que é amigo ou que é casado, ou filho. E esses intermediários são muito importantes. Nós fazemos alguns trabalhos na casa de alemães, porque alguém que é envolvido com eles nos leva até eles. E quando eles ouvem uma palavra e entendem, eles têm interesse em que a gente continue fazendo. Se eles não entendem, eles dizem, não quero mais ouvir. Interessante, porque geralmente os brasileiros eles se encontram em qualquer lugar do mundo e se fecham em colônia, né? Se fecham em grupos. E essa necessidade de você ter relacionamentos com os alemães faz com que a gente alcance outros alemães e consiga levar a palavra para o país e não para os brasileiros apenas, né? Não que os brasileiros não mereçam, merecem sim, mas nós estamos aqui na Europa para evangelizarmos os nativos dos países na qual nós estamos inseridos. Exatamente. Não é isso? Diante desse contexto que o senhor comentou com a gente, conosco sobre nós temos uma quantidade de ateus muito grande, o Islã está muito forte na Alemanha. Nós sofremos, os evangélicos, algum tipo de perseguição, de constrangimento na pregação do evangelho? Eu, pessoalmente, nunca tive nenhum tipo de dificuldade com essas religiões. Acho que devido à Alemanha, as leis funcionarem com bastante perfeição, eu diria assim, nunca tive nenhum islâmico nos perseguindo, por exemplo, né? Dificultando a nossa vida, ou alguém tentando acabar o nosso culto. A maior dificuldade enfrentada aqui seria, para mim, a falta de crença mesmo, o desprezo à palavra, a indiferença. Então, eu não tenho... É muito comum a gente que veio do Brasil, logo no começo, tentamos conversar com algumas pessoas alemães, levar a palavra assim de
de cara, e a pessoa falar de maneira seca: eu não tenho interesse, não quero. Então a gente não estava muito acostumado com essa dureza, né? Então, assim, essa indiferença é o que marca muito para quem vem do Brasil. Essa frieza, esse desprezo. Essa Pior do forma, que... talvez seja essa forma objetiva de falar, né? Sim, É sim exatamente. ou não, quero ou não quero. Não quero. Não é E isso? Uma aí, forma mais objetiva de dizer as coisas. sim, e a gente fica, quando não quero, bateu a porta, não, o que vamos fazer? Ficamos sem argumentos, não há muito o que falar quando alguém diz: não quero, saia daqui. E o senhor tem percebido que o evangelho tem crescido, está estagnado, tem diminuído diante desse contexto que o senhor tem falado para a gente? O evangelho, ele é como uma semente, né? Como Jesus falou na parábola do semeador. Então, assim, mesmo tendo 3 terras ruins, sempre tem uma terra que é boa e que está dando frutos. Então, assim, eu vejo, eu sinto, eu tenho certeza que ele está crescendo. Não olho para essas denominações que estão cheias de pessoas, cheias de shows, eu não sei se aquilo ali está crescendo espiritualmente, mas eu sei que em pequenos locais da Alemanha, até mesmo aqui em Berlim, tem pessoas que estão se achegando a Deus. Então ele cresce, não cresce do ponto de vista do sucesso mundano, aquele sucesso imediatista, mas ele vai crescendo. Tem pessoas, aqui nós temos pessoas que quando eu as conhecia 5 anos atrás, elas não sabiam nada de Deus, não queriam nada com Deus. Hoje elas se assentam e começam a ensinar a outros. Então isso para mim, mesmo sendo uma pessoa, isso para mim é crescimento. Então eu sei que tem em vários lugares onde há pessoas se salvando. Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro, então tem uma alma se salvando lá em Hessen, tem uma outra alma se salvando lá em Munique, e essa alma está salvando a família ou salvando o vizinho. Então eu vejo que está crescendo. Não está crescendo do ponto de vista daquele sucesso mundano que a gente tem aquela ideia de que vai crescer de maneira explosiva, vamos encher um galpão com muitas pessoas. Não dessa forma, mas de maneira paulatina, gradual e verdadeira, eu vejo que está crescendo. Não é um sucesso instantâneo, é um sucesso de uma semeadura onde as raízes são profundas, né? Elas vão crescendo para dentro do solo e se mantendo firme. Interessante esse ponto de vista. Ô, pastor, uma informação. Hoje uma missão, uma igreja evangélica alemã tem condições hoje de financiar o seu pastor, de financiar a moradia do seu missionário, ou mesmo ele deve ter um trabalho secular paralelo para poder ter se sustentar no campo? É um pouco aqui existe uma modalidade nas igrejas alemãs que é você trabalhar como pastor. O pastor é aqui é um trabalho, né? Então, você entra numa agência de trabalho pela internet ou pessoalmente e você vê vagas para pastores. Então, as igrejas contratam pastores. Ele é um funcionário que também pode ser demitido assim que ele não agradar a diretoria. Como funcionam as igrejas alemãs. As igrejas estrangeiras, como é o nosso caso, tem que ter ou um suporte no Brasil ou tem que trabalhar. No nosso caso, a gente trabalha. Eu trabalho na área de literatura, sou editor de livros e também tem alguns livros escritos que estão nas livrarias no Brasil. Então, a gente providencia nosso próprio sustento. Eu vejo isso como Deus que nos sustenta, porque cada pão que a gente ganha é Deus que nos sustenta. Então, eu acho que esse é a melhor modalidade hoje em dia, que é quando você providencia seu próprio sustento, porque você tem mais possibilidade de levar o evangelho da maneira que você recebeu de Deus. Quando tem uma igreja que lhe dá suporte, é muito bom, é maravilhoso, porque o missionário fica tranquilo, pode trabalhar com a cabeça mais tranquila. Mas se existir uma possibilidade de um missionário providenciar o seu próprio sustento, também é muito importante. No nosso caso, funciona dessa maneira. Nós não temos nenhum
nenhum suporte de outro país, de outra denominação. Interessante. O senhor poderia compartilhar com a gente, aproveitando a oportunidade, alguns dos seus livros, fazer sua divulgação, onde nós podemos encontrar? Seria muito interessante para o pessoal que está assistindo o canal Missões Sim. na Europa. E você que chegou aqui agora, aproveita, se inscreve no canal, curte, compartilha e tome nota aí dos livros do pastor Edmilson Alves, que vai compartilhar conosco. Amém. Aqui eu tenho aqui não sei se dá para ver, aqui tem um de liderança na visão cristã, né? Vira. Está de ponta cabeça ou é impressão? Não, está bom, está aí. Na visão cristã, liderança na visão cristã, ok. Uhum. Onde é que nós podemos encontrar esse livro, pastor? Esse livro pode ser encontrado nas lojas da Conde de Sarzedas, em São Paulo. Há várias lojas ali, onde esse livro pode ser encontrado, nas livrarias. Algumas livrarias no outro país, em outros estados também tem, são do Brasil, né, no caso. Isso. E também pode ser encontrado em e-books na Amazon. E eu tenho outros também, esse aqui que é o que mais vende, é esse do O Caos da Sociedade nos Dias de Jesus. O Caos da Sociedade nos Dias de Jesus. Interessante. Nos Dias de Jesus. Ele fala sobre o comportamento da sociedade, o comportamento das religiões existentes naquela época, a política, e a mensagem genuína de Jesus. Esse é um dos livros que mais tem vendido lá já há alguns anos, porque ele é um pouco crítico, né? E esses são os mantenedores da nossa missão aqui, que é esses materiais. São não só esses dois, tem mais uns 8, acho, uns 8. Tem um do Espírito Santo, que eu não tenho aqui. Tem outro também de teologia sistemática. Tem um também sobre disciplinas de teologia bíblica. São alguns livros. E eu também trabalho como editor, para publicar livros de outras pessoas, livros cristãos, né? Que interessante. Trabalho como autônomo, no caso, né? No Brasil, tem uma pequena editora. E esses recursos é que nos mantém aqui para fazer, por um tempo, que nós não sabemos até quando, fazer algo para Deus. Que interessante. Pastor, vamos avançar agora para o quadro de evangelização. Como é que funciona o evangelismo aí em Berlim, na Alemanha? Nós estamos aqui com o pastor Edmilson Alves, do Ministério Caróis Berlim, que já está na Alemanha há 8 anos fazendo missões, está compartilhando conosco aqui uma série de informações relevantes para a nossa missão na Alemanha. Você que está super interessado em ir para a Alemanha fazer missão, ou já está na Alemanha, se inscreva no canal, curta, compartilhe, acesse os livros aí que o pastor Edmilson colocou para você, para que você possa ter mais informações sobre missões. E agora nós vamos falar sobre evangelismo. O evangelismo aqui, ele não tem assim um script já pré-definido para dizer esse tipo de evangelismo funciona. Cada pessoa que acha o seu método, né? Mas um dos métodos bastante eficazes aqui para nós é esse do relacionamento mesmo, né? De chegar até as pessoas, por exemplo, um exemplo, há pouco tempo, uma pessoa que participou do nosso culto, uma senhora casada com um alemão, expressou que o seu esposo o seu companheiro gostaria de casar-se com ela, esse alemão. Gostaria que nós fizéssemos uma oração, uma cerimônia na casa dele, é uma pessoa um pouco diferente, queria na casa uma cerimônia com oração. Ele é um alemão que nunca ia na igreja. Isso foi para nós o quê? Uma oportunidade de ir lá orar por eles e, ao mesmo tempo, estabelecer um ponto de oração, ensino da palavra. É uma espécie de evangelismo relacional, penso assim. Alguém nos deu uma oportunidade, nós vamos lá e fazer esta amizade. Ali nós oramos com ele, comemos um bolo com ele, fizemos uma oração por ela, e dali não perdemos a oportunidade de dar um pouco de ensinamento bíblico e deixando o gancho para que eles venham até nós nos próximos. Tem funcionado conosco assim, essa forma de relacionamento. Alguém nos dá uma oportunidade e nós vamos lá. Já que aqui a gente não tem muito acesso a
televisão, rádio, esses meios. Então, esses relacionamentos, alguém nos dá uma oportunidade, nós estamos ali presentes. Também existe sim, um pouco de evangelismo em locais públicos. Aqui tem um parque chamado Mauá Park, que é o Parque do Muro, um lugar onde passava o muro. É um parque onde funciona um grande mercado de pulgas, bastante conhecido. Turistas estão ali sempre, quem vem a Berlim sempre vai nesse lugar. É um lugar que tem muitas pessoas ali, tem shows gratuitos, e qualquer pessoa pode colocar ali uma mesa, ali, se não estiver chovendo, alguma banquinha, e colocar ali literaturas e ficar. E quem vier perguntar, pode dizer, olha, nós somos de tal grupo, ali nós ensinamos a palavra, você quer uma oração? E ali é uma forma de evangelismo. A gente não pratica muito a arte de entregar panfletagem, já que a Alemanha, principalmente Berlim, tem algumas leis rigorosas nessa questão. Então a gente para no local, como o mercado de pulgas, pessoas que vêm até nós e que entregam uma literatura, convida para estar conosco. Esse é um tipo de evangelismo. A gente faz pouco esse trabalho, mas faz. Mas o nosso ponto forte é relacionamento. Alguém quer uma oração, tem o esposo de uma irmã que está no hospital, a gente vai lá, ora por ele, e dali a gente tenta criar uma ponte para visitar a sua casa, ou para que ele visite a nossa casa, no nosso trabalho de ensinamento que a gente faz. A base relacional é o evangelismo que tem sido mais eficaz para nós. Não sei se outros têm feito algo diferente, mas conosco tem funcionado assim. E a gente pastor. É o melhor no momento para nós. Ok, obrigado pela contribuição. Então, existe uma diferença também entre plantação de igrejas no Brasil e na Alemanha, tendo em vista toda essa particularidade da Alemanha. As igrejas também não são igrejas vultuosas, com muitas pessoas, nem muito grandes, são igrejas menores, com a média de 15 pessoas, se eu não me engano, que o senhor falou, não é isso? Sim, igrejas pequeníssimas. Que legal. Uma igreja com 50 pessoas aqui é uma excelente igreja. É uma ótima igreja, claro, desde que ela tenha, que essas 50 pessoas permaneçam, pelo menos por um ano, né, nesse mesmo local. E de acordo com o seu ponto de vista, pastor, quais seriam os principais problemas ou principais erros que nós missionários cometemos na Alemanha? Um dos principais erros, claro, que a gente comete é ficar em gueto, né? Em guetos brasileiros. Esse é um erro recorrente. E a gente tem essa tendência de cometer, a gente é muito tentado a fazer isso, porque a gente se sente mais confortável. Mas também não é muito fácil romper essa barreira, né? Esse é um dos principais erros. Um outro erro é não aprender a língua do país e a cultura de onde se está. Mesmo que a gente não vá se transformar no alemão, a gente precisa aprender a língua e a cultura para facilitar ter acesso a essas pessoas. É um erro de várias pessoas e é um erro que nós também cometemos aqui, e batalhamos para corrigir esse erro. Então, quem quer vir ser missionário, ou já está vindo, ou já está aqui, é bom que se lembre, evitar esse erro, buscar se envolver mais, aprender a cultura, aprender a língua. E outra coisa, não desanimar no primeiro ano, porque muitos vêm para cá e ficam 1 ano, 2 anos, e não vê nascer nada. E aí desanimam e arrumam a mala. Outros que não arrumam a mala saem mesmo, abandonam o evangelho e vão para os bailes, que tem muito aqui. Então é muito importante que não desanime. Aqui muitas pessoas falam em missões difíceis na África, mas acho que aqui é bem mais difícil do que muitos países da África. Aqui você não consegue pescar de rede, como se fala no Brasil. Aqui é um trabalho de formiguinha mesmo, é um trabalho lento, é um trabalho que para você ver resultados pode demorar anos. Pode levar anos para você ver firme algumas almas que você evangelizou. Então, para isso precisa de saber mesmo se tem realmente o chamado de Deus, se está firme com Deus
se é isso que Deus, é para isso que Deus lhe chamou, e permanecer firme. Aqui não é um campo fácil para ganhar alma, mas Jesus não disse que seria fácil. Ele prometeu estar conosco. Então, nós precisamos crer nessa palavra, ficar firme e fazer, porque aqui precisa. Aqui acima do nosso apartamento já tem almas perdidas. Aqui ao lado, outras almas perdidas. Pessoas que ficam gritando, cheias de depressão. Aqui ao lado, pessoas bebendo. Então, aqui é um país deserto espiritualmente. Milhares de pessoas perdidas, depressivas, sem paz, sem Deus. E às vezes a gente fica pensando, meu Deus, cadê aqueles milhares de missionários e pastores no Brasil, em cima daqueles púlpitos, disputando um microfone? Poderia estar aqui, nos ajudando aqui ao lado. Tem uma sala nossa ali vazia, que poderia fazer culto na semana, a gente daria sala para fazer. Temos a outra sala que podem dar para fazer culto. Então, assim, aqui é um deserto que precisa de ganhadores de alma preparados espiritualmente. Obrigado, pastor. Estamos aqui entrando na última pergunta, aqui na última mensagem da nossa entrevista com o pastor Edmilson Alves, do Ministério Caróis, em Berlim. Você vai poder acessar o pastor Edmilson através do site que vai estar aqui na descrição. E também quero te convidar a estar se inscrevendo no canal, curtindo, deixando o seu gostei, compartilhando e nos ajudando a espalhar todo esse treinamento, toda essa oportunidade que o pastor Edmilson tem trazido para nós. Não deixe de acessar também os seus livros. Também vai estar aqui na descrição os títulos dos livros e você poderá encontrar na Amazon. Pastor Edmilson, nós estamos aqui na reta final da entrevista e eu gostaria de pedir que o senhor deixasse para nós uma mensagem para aquelas pessoas que estão com seu coração embrasados, animados, loucos para irem para a missão na Alemanha. O que o senhor diria para essas pessoas? Eu diria que o essencial seria que essas pessoas fixassem o seu relacionamento com Deus, primeiro, estruturasse o seu relacionamento com Deus, tenha, primeiro, uma grande e ótima e profunda experiência com Deus, após se encher de Deus, vir trazer trazer a palavra de Deus para esse país. Porque aqui é como um grande terreno que não foi trabalhado. E uma pessoa chamada por Deus é como um trabalhador colocado nesse grande terreno. Ele precisa de coragem, ele precisa de fé, ele precisa de estar em conexão com Deus. Então, eu diria que essa pessoa aprofunde sua relação com Deus, principalmente, encha-se de Deus, ore ao Senhor, arrume as malas e venha. Mas muitos não querem fazer essa tentativa porque não tem esse ou aquele preparo material. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Também ele disse, ide e ensinai. Ele falou, ide. Se você aprendeu, se você já se aprofundou, já nasceu de novo, já está cheio da presença de Deus, você só precisa arrumar as malas e vir. Aqui, é claro que há uma estrutura, um preparo, ninguém vai vir a pé, ou enfim. Mas muitos não vêm porque passam a vida toda pensando, dizendo, olha, daqui a 10 anos eu vou estar preparado, eu vou. Chega os 10 anos, não está. Daqui a 5 anos, acaba a vida e nada fez para Deus. Então, eu diria que você já recebeu o chamado. Jesus disse, ide e pregar. Então, você já recebeu o chamado. Agora, ore a Deus, se prepare espiritualmente e venha. Porque Deus vai preparar os recursos necessários. Deus vai preparar o local. Deus vai preparar tudo. Quando a gente obedece, Deus vai preparando. A gente não precisa esperar primeiro que Deus prepare antes para que a gente venha. Não, Deus manda que a gente vá. E no caminho, Ele vai preparando. Foi assim com o povo de Israel, rumo à terra prometida. Eles não receberam o preparo antecipado. O preparo foi surgindo na medida que eles agiam pela fé. Então,
essas pessoas que têm um chamado de Deus para trazer a palavra aqui, mas não estão vindo porque ainda não receberam o kit do preparo, olha, você só vai receber quando você se levantar e vir, porque Deus vai preparando para cada dia o seu pão necessário. Então, eu diria que obedeça ao ir de Jesus. Venha. Deus vai preparar o local, Deus vai preparar o recurso, Deus vai preparar tudo o que precisa. O que Ele quer é que alguém se levante e vá levar a palavra. Mas antes de ir levar, é preciso que tenha a palavra. Porque aparecem muitas pessoas, às vezes, religiosas. Eu sou um missionário, vim trazer o que Deus mandou. Aí perguntamos, o que Deus mandou? Eu vim trazer o que Deus mandou. Ainda não tem conteúdo. É preciso que tenha Deus dentro, né? É preciso que esteja cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus para levar para as pessoas. Então, eu diria que essas pessoas devem se encher de Deus e vir. Venha, que Deus vai preparar a logística necessária. Por isso que a Bíblia é bem clara quando diz que o justo ele viverá da fé. E ele viver da fé é acreditar que Deus vai preparar. E eu conheço muitas pessoas, amigos até, que não fazem o chamado de Deus, não obedecem o chamado de Deus, porque eles dizem que ainda não receberam o cheque antecipado para ir fazer a vontade de Deus. Então, o que é que acontece? Eles nunca fazem, porque o cheque nunca vai chegar. Então, é necessário ir, crendo que lá na frente, Deus já vai estar com o preparo. Mas e se ele não estiver? Se você não estiver, porque você não acreditou, não creu. É preciso crer que Deus vai preparar, porque o primeiro passo para fazer a vontade de Deus é crer. Aquele que não crê, não será salvo. Então, eu creio no Senhor que Ele vai preparar o meu necessário, porque eu estou fazendo algo que é para a vontade dEle. Então, eu diria, se você tem um chamado, se levante. Começa a arrumar as malas, começa a olhar se você está com a mala cheia, mala espiritual cheia da presença de Deus. As outras coisas, logística, tenha certeza. Deus vai preparar. É assim que eu acredito. Talvez eu seja meio pragmático, mas eu acredito que Deus prepara todo o necessário para quem está pronto espiritualmente para isso. Muito obrigado, pastor Edmilson Alves. É um prazer imenso estar aqui com o senhor. Com certeza eu tomei aqui muitas notas e eu tenho certeza que todo esse relato, todo esse contexto que o senhor apresentou, essa instrução vai ajudar muitas pessoas que estão querendo fazer e têm um desejo de fazer missões na Alemanha. Muito obrigado por essa contribuição. Que Deus continue abençoando o senhor, abençoando a sua família, guiando o seu ministério. Nós do canal Missões na Europa vamos estar orando e intercedendo aí pelo seu chamado, pelo seu ministério, pelos seus livros, para que eles continuem sendo objetos de manutenção dessa obra que o senhor tem feito aí. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus continue te abençoando. Eu que agradeço e me desculpo, porque essa é a primeira vez que eu falo assim, em público, assim, por conferência, então eu não... Foi meio que improvisado, mas eu agradeço pela oportunidade e desejo que os irmãos sejam grandemente abençoados nesse trabalho, que seja um trabalho, continue sendo esse trabalho de sucesso, que já é sucesso espiritual. Que Deus abençoe ao irmão, ao pastor e a todos os nossos amados desse canal. Obrigado você também que esteve conosco aqui até o final. Se inscreva no canal Missões Europa e também dê um gostei, um like, um comentário, compartilha. Vamos contagiar o coração de todo mundo que deseja fazer missões na Europa. E se você tem alguém que já está em missão, principalmente na Alemanha, compartilhe esse vídeo, isso poderá ajudar ela em sua missão, tá bom? Um beijo grande, um abraço, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Tchau, tchau.